E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu monto uma animação simples no After Effects. Antes da gente entrar propriamente dita no projeto, é importante ter ciência de que a gente vai ter que ter tudo elaborado, um roteirinho base pelo menos, antes de começar a colocar a mão na massa. Isso porque o que vai ser colocado em prática precisa ser planejado antes, porque senão vai ser um monte de tiro no escuro. E a animação que eu vou mostrar para vocês é essa aqui. Aqui nessa parte de projetos eu vou clicar 2 vezes, ou até mesmo vir aqui em File, que em português está como Arquivos, e vou importar um arquivo. Aqui já com a minha pastinha separada, eu vou escolher esse arquivo de áudio e importar. Depois eu vou fazer o mesmo processo e vir aqui, ó, nesse arquivo do Illustrator que eu tenho, mas pode ser de Photoshop ou simplesmente PNGs no seu computador que você queira montar a sua arte. A diferença é que tanto no Photoshop quanto no Illustrator eu vou vir aqui nessa opção de Import As ou Importar Como e vou mudar de Footage para Composition Retain Layer Sizes, porque ele vai criar uma composição e além disso ele vai separar todas as camadas do meu Illustrator, todas elas separadamente. E aí eu vou clicar em importar, aí como vocês podem ver eu tenho aqui a minha composição e aqui as minhas layers, cada uma nomeadas do jeito que eu preciso. Logo em seguida, aí sim eu vou criar uma nova composição, colocando como cena 1. Vou manter esses parâmetros mesmo e vou dar OK. Agora aqui nessa pastinha aqui com todas as minhas camadas do meu Illustrator, eu vou vir aqui escolher a minha parede e vou importar para cá. Logo em seguida vou vir para cá em pano, que é o pano da mesinha que eu quero utilizar, colocar por cima e logo em seguida vidros e colocar para cá. A princípio tá uma bagunça, mas vai fazer sentido. Vou selecionar todas elas como camada 3D, depois eu vou vir aqui com o botão direito, clicar em novo, que é um objeto nulo, vou centralizar o ponto de âncora dele e centralizar na minha composição, né, na minha tela, vou acrescentar também como camada 3D, depois eu vou vir em novo e câmera. Vou manter esses parâmetros mesmo, não preciso modificar muita coisa não, e vou dar OK. Vou jogar minha câmera para baixo, porque eu gosto de trabalhar assim, como se fosse um esquema de hierarquia, e vou pegar essa espiral aqui, ó, e vou linkar no meu objeto nulo. Assim, conforme eu for mexendo com o meu objeto nulo, a câmera vai junto, e isso facilita muito o processo de criação. Beleza, vou bloquear meu objeto, minha câmera, e vou começar a fazer o esquema que eu quero. Vou ocultar os vidros e o pano, habilitar a opção de 2 câmeras, assim eu tenho uma visão frontal e uma visão de cima. Uma coisa importante que vocês precisam analisar é que tudo que vocês vão importar para o After Effects, assim que você coloca como camada 3D, vai tudo ficar na mesma posição. Então, tanto o vidro, quanto o meu pano, quanto a minha parede, se vocês olharem aqui, ó, eles estão todos na mesma posição. E não é isso que eu quero ter uma sensação de profundidade. Para que eu não perca nada da minha imagem do jeito que eu preciso, eu vou aumentar a escala dela e vou puxar para trás. O bacana é que você pode observar por aqui, ó, como ele tem uma visão da câmera ativa, então você sabe tudo que está enquadrado. Agora eu vou colocar aqui minha camada de pano, vou apertar R para poder fazer a rotação e logo no primeiro aqui eu vou colocar como 90 graus. Como vocês podem ver, na câmera ativa ela está bem deitada e na câmera de topo eu consigo visualizar o que está acontecendo. Eu aqui na minha câmera ativa vou puxar o eixo Z e vou descê-lo um pouquinho para poder ver que é como se fosse uma mesa mesmo, né? Uma visão de cima da mesa. Agora é questão de ajuste, eu vou aumentar mais a escala, vou colocar mais para trás, posso puxar aqui só as laterais para ele poder abrir só as laterais e acho que tá ok assim desse jeito.
Beleza. Agora com a minha camada de vidro, eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou puxar para frente e vou descer um pouco mais de um jeito que eles fiquem assim bem próximos da câmera. E aí, ao invés de eu mexer nas configurações da lente da minha câmera, eu simplesmente quero que esses vidros aqui eles fiquem mais embaçados. Eu vou vir aqui na aba de efeitos e vou digitar Gaussian Blur e vou adicionar no meu vidrinho. E aí vou aumentar o desfoque e assim dá a impressão de que eles estão fora de foco por estarem próximos demais da minha câmera. E a partir daí eu vou animar o meu objeto nulo. Eu vou fazer sempre o inverso, começando do ponto final que eu quero ir da minha câmera até o ponto inicial. Vou marcar aqui o reloginho do keyframe, vou colocar para frente e para cima e logo em seguida vou puxar para trás e para baixo. E assim, quanto mais longe um ponto tiver do outro, mais devagar ele vai ficar. Se eu selecionar os dois keyframes que eu marquei aqui e apertar F9, ele vai dar um efeito mais suavizado. Bom, e agora o que eu fiz aqui? Eu criei as 4 cenas que eu fiz e mais uma composição que eu vou fazer a junção de todas elas para poder criar tipo um mini filmezinho com as cenas sobrepostas. Aqui na cena 2 eu importei o arquivo parede e só mexi aqui na posição dele, posição inicial até a posição final. Aumentei um pouco aqui a escala para ele poder ficar totalmente enquadrado e mexi na posição inicial de uma forma que ele fosse percorrendo pela parede até o final. Aqui eu fiz todos os ajustes que eu precisava e renomeei para a cena 3, porque eu achei que se encaixaria melhor na narrativa que eu queria. E assim ele ficou mais ou menos assim, essa animação. Temos então a cena 4, que é basicamente uma cópia da cena 3 com mais detalhes. Acrescentei mais vidros, eu basicamente aproveitei a composição anterior e só fiz algumas modificações. Aqui os movimentos de câmera continuam o mesmo, os objetos ficam dispostos um pouquinho mais abaixo sem aquele pano, certo? E a grande questão está aqui, porque logo em seguida aparece esse título aqui. O que eu fiz? Criei uma camada de texto mesmo, escrevi aquilo tudo que eu queria e adicionei esses 3 efeitos aqui. Lá na barra de efeitos eu venho aqui em Emboss, clico e arrasto para a camada que eu quero. E aqui basicamente é o seguinte, você vai mexer na direção, que você vai fazer esse efeito, né, de profundidade, né? E automaticamente, conforme você vai aumentando ou diminuindo o número aqui, esse ponteirinho aqui embaixo, como se fosse um relógio, ele vai acompanhando a posição em graus. Aqui embaixo você mantém se ele quer que fique bem marcadão ou não tão marcado assim. Só que conforme você vai deixando ele bem marcadão, quando você aproximar a câmera, você vê que tá estranho, é um efeito que tá estranho. Então eu mantive aqui no 8, depois o seguinte eu coloquei um drop shadow, puxei bem a distância dele para ficar como se fosse bem destacado da parede, aumentei aqui a suavidade, né? E aí eu acrescentei esse efeito de Gaussian Blur. Para que serve? Aqui você vê que ele tá nítido, porém se eu puxar ele um pouquinho para trás, ele tem esse efeito, ó, esmaecer, desfocado, aparecendo e ganhando assim uma nitidez. Aqui nós temos o pontinho de opacidade, então eu puxei ele do 0 e fui aumentando gradativamente até 100, conforme a proporção do borrado, do blur. E aí seguimos com a posição da câmera. Aqui eu vou fazer o seguinte, selecionei os 2 pontos e aperto F9, que é um atalho. Ou eu clico com o botão direito, Keyframe Assistant Easy Easy. Ele vai fazer o mesmo efeito, que é aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Conforme eu soltar, ele vai ter uma suavidade nos movimentos. E aqui voltando para a nossa cena 1, deixei ela por último porque eu acho que ela é uma das mais chatinhas de você mexer. A princípio, olhando aqui, vai causar um grande susto para todo mundo. Mas calma, não precisa ter nenhum tipo de pânico, porque basicamente tudo foi criado no Illustrator, em questão de designer. Eu vou ocultar todas as minhas camadas para vocês visualizarem basicamente o que eu fiz. Para o céu, eu basicamente criei aqui um retângulo na ferramenta de retângulo, e aqui no fio eu cliquei no nome e não no quadradinho, e escolhi a opção gradiente radial. E aqui eu modifiquei os parâmetros da minha cor. Em seguida, eu dupliquei a camada céu. Eu, ao invés de manter as mesmas proporções de cor,
eu modifiquei aqui para branco, né? E o que eu fiz foi basicamente o seguinte, aqui no modo eu mudei para overlay e para dar um efeito de relâmpago, eu modifiquei a opacidade. E eu fui basicamente alternando o seguinte, 0, 100, 0, 100, 0, 100, até o final. Depois eu só achatei, aproximei eles um do outro para dar esse efeito aqui, ó. Em seguida, eu criei essa camada aqui de chão para poder preencher essas duas camadas do Illustrator que eu fiz aqui com uma árvore e uma casinha bem tenebrosa. Em seguida, eu criei uma lua e essa lua aqui eu coloquei o efeito de glow e aumentei o raio dela para dar esse efeito bem brilhosinho aqui. Em cima deles, eu coloquei essa chuva que basicamente é um vídeo em MP4 com o fundo preto. Ele é assim normalmente. E aqui no modo eu coloquei para screen. E aí tudo que é preto do fundo daquele vídeo ele fica transparente e eu tenho a minha chuva maravilhosa. Em seguida criei minha câmera e meu objeto nulo, animei e aí questão de textos e tal eu deixei melhor para colocar na composição completa. Aqui ó, temos todas as nossas ceninhas, 1, 2, 3 e 4, todas sobrepostas e ao final de cada uma eu simplesmente coloco uma opacidade para dar um fade de uma cena para outra. Agora vamos para uma parte assim que é tranquilérrima de fazer, mas que se você não tem um planejamento prévio vai ficar muito mais difícil, que é o texto. Criei aqui um texto simples e simplesmente fiz o mesmo efeitinho que eu coloquei anteriormente. Você pode perceber que eu fui basicamente repetindo efeitos porque combinava com o estilo da proposta que eu queria entregar. Se você apertar o botão U do seu teclado, você vê todos os parâmetros que você modificou e que ficou marcado aqui. No caso, a gente tem o Blur, né, que é o Gaussian Blur, que é o que a gente encontra aqui nessa aba de efeitos, e a opacidade. Enquanto um começa do zero, o outro está em 78%, mais ou menos. E assim, conforme ele vai aparecendo, o desfoque vai diminuindo. Eu fiz essas montagens aqui dessas musiquinhas já existentes no Audacity, justamente para poder encaixar na animação que eu queria. Primeiro eu fiz a música e depois eu fiz as cenas. É muito importante isso, você conhecer a música primeiro, para depois vocês colocarem as cenas. Bom, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona uma animação básica no After Effects. Tem outras mais elaboradas, mais complicadas, porém eu decidi fazer esse modo mais simples e mais prático para que vocês possam ter criatividade e elaborar suas próprias animações. Caso você já tenha criado alguma animação no After Effects com base nesse vídeo aqui que você assistiu, marca a gente lá no Instagram que a gente vai dar uma olhadinha. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê na próxima. Um beijo e tchau, tchau!